Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Tazinato, estamos com mais essa transmissão ao vivo. Hoje para falar sobre casos práticos de governança corporativa com a nossa convidada Juliana. Juliana Bernardo já é uma pessoa que fez outras entrevistas com a gente, outras lives muito bacanas. Todas elas sempre voltadas para que possa te auxiliar, te ajudar a conhecer como administrar melhor as suas empresas, as suas organizações, seja você um executivo, seja você um empresário, seja você até um colaborador que queira, de repente, trilhar essa jornada da governança corporativa. Então, teremos aqui daqui a pouco a Juliana chegando para que a gente possa avançar. Alguns recados no portal do EAD da Interativa. Se você entrar no site da Interativa, www.interativa.com.br, lá você vai encontrar EAD Interativa. Tem uma série de cursos super interessantes de psicologia positiva, governança corporativa, administração do tempo e também tem algum lá chamado um outro muito legal chamado Decifrando o Fascismo. E nós estamos com mais 4 lançamentos em vias de estarem prontos, né? E eu quero que você conheça. Então, aproveitando esses recadinhos, aproveita esse aviãozinho, como de costume, peço a gentileza de todos vocês para pegar esse aviãozinho e compartilhar com o maior número de pessoas enquanto a gente espera a Juliana chegar. Como vai Tiago, como vai Didi, Mariana, pessoal que está aqui sempre habitualmente, é muito bom receber todos vocês aqui. Durante a transmissão de hoje sobre governança corporativa, adoraria que vocês mandassem perguntas, porque assim a gente consegue aproveitar esse tempo. Enquanto aguardamos a Juliana, quero dizer que iremos fazer uma transmissão também na semana que vem, falando sobre análise transacional, que é um outro tema muito bacana, onde eu adoro explicar, falar. Então, um outro tema a gente vai falar semana que vem, vai ser uma live sozinho, sobre análise transacional. E, Carla, muito bom, que bom te ver aqui. O Paulo Sérgio também já chegou, a Lucimara e a Juliana chegou. Não vou perder tempo, vou pedir para ela já me chamar aqui. Vamos chamar a Juliana, que é para não perder nenhum minuto. Vamos ver. A Juliana. Oi, Ju, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Muito bem, muito bom te ver. Eu estava fazendo uma abertura, falando do nosso EAD também, falando que estamos lá com governança corporativa no EAD da Interativa, que é um curso que foi gravado e construído por você com muito carinho. E que hoje a gente vai falar sobre casos de governança, que é 3 casos que você atendeu, e a gente vai destrinchar. Essa live vai ser diferente, né? Exato. São casos de família barra governança, né, Ricardo? Eu gostei dessa, casos de Podia ser família um programa novo, né? Casos de família e governança corporativa. Poxa vida, a próxima chamada eu vou colocar esse daí que você criou, casos de família e governança corporativa. Que não deixam de ser, né? Não é verdade? Ainda mais os casos que você vai contar, que tem empresas familiares também, né? Tem tudo a ver com isso. Ô Ju, para quem chegou agora, eu gostaria de apresentar a Juliana, professora de governança corporativa, é advogada, e tem uma longa experiência neste tema. Além de tudo, ela faz mentoria para pessoas que queiram, sejam empresários executivos, para organizar a empresa dentro deste tema. Então, Exatamente. não é isso, Ju? Exatamente, Ricardo. Às vezes existe uma rejeição pelo tema, né, em determinada empresa, e aí alguns líderes eles querem inserir o assunto, né, e não tem de repente o patrocínio da empresa para fazer isso e acabam buscando especificamente, né, para suas carreiras, para conseguir colocar isso no dia a dia ali na gestão também, né, não só lideranças, mas
pessoas que trabalham com processos, riscos, compliance, mas, enfim, até na próxima live, né, nós colocamos parte 1, que nós vamos entrar mais nesse detalhe. Mas é importante, né, a gente trazer isso aqui mesmo, para desmistificar um pouco, mostrar como é o dia a dia, mostrar como é na prática. Você sabe que hoje à tarde eu estava pensando sobre a nossa live e aí eu fiquei imaginando, né, as fantasias que as pessoas criam, né? Porque quando chega uma reunião de conselho para tratar desse assunto, as pessoas, os diretores, os executivos, os membros do conselho se reúnem numa sala fechada e falam, não interrompam. Aí aparecem os conselheiros e entram e todo mundo discute e sai de lá. E aí? Fica todo mundo apreensivo, né? Então, assim, o que será que os pais estão conversando, né? Aquela conversa que os pais têm, as portas fechadas. Então, tem um pouco de mistério. Eu acho que uma das grandes ajudas que a gente está fazendo com esse trabalho com você é desmistificar isso, o que acontece dentro dessas salas de reunião. Não é verdade? Exatamente. E trazer também para o dia a dia, né? De outros tipos societários, né? Eu acho que é o mais importante, né? Ô Ju, eu quero começar aqui que você, pelo processo de implantar o governança corporativa, né? Vamos começar por esse caso? Eu queria que você trouxesse um estudo de caso, algo que você tenha vivido, divida com a gente, né, esse caso que tem a ver com o processo de implementação do governança corporativa, algo que você tenha vivido na prática. Eu gosto de contar sempre essa historinha de como é, né, a implantação, porque a gente precisa trabalhar duas linhas, né, Ricardo? A gente precisa olhar primeiro, né, a empresa... Então, como começa? A empresa procura uma consultoria de governança ou quer implantar uma área de governança, né? Quer contratar alguém CLT, enfim, para fazer isso. É importante que tenha duas linhas de atuação, obviamente para o mesmo objetivo, mas olhar a documentação da empresa, olhar essa parte jurídica, societária, e precisa olhar também a cultura da empresa, os aspectos comportamentais, a questão do relacionamento, da comunicação, essas coisas precisam serem trabalhadas conjuntamente, né? Senão você fica uma empresa ali em conformidade, mas sem espaço para trabalhar outras questões mais fundamentais de aculturamento. Se você trabalha só cultura, você não está em conformidade, né? Então você pode sofrer alguns processos judiciais, multas, né? Enfim. Então é importante trabalhar esses dois aspectos. Pensando aqui, né, um caso específico de empresa, obviamente, né, não vou mencionar nomes, né? A gente fala muito mais do caso em si, mas é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes as pessoas vêm procurar a gente querendo fazer um trabalho específico e aí acaba se desdobrando para uma outra atividade, né? Porque nem sempre o que a pessoa quer, o que o empresário quer, é o que a empresa precisa naquele momento. Sim. Isso é importante, né? Então a gente precisa ter essa análise do todo, fazer esse mapeamento, né, do todo para poder entender. Eu tive um caso específico, né, que foi sobre a implantação de um código de conduta em empresas, né? E dentro desse caso, né, enfim, tem outras questões aí a serem abordadas também, mas esse caso específico era a organização da documentação. Então, a empresa chama e fala o seguinte, olha, eu preciso colocar em ordem a minha política interna, meu documento societário, o meu problema hoje é esse. Ela diz que é esse, né? E aí você começa a fazer o trabalho, você percebe algumas coisas no código de conduta, por exemplo, que precisam ser trabalhadas antes, né, de mexer com outras políticas. Então, assim, você tem o documento lá, mas as pessoas não têm ciência daquele documento. Você tem o documento pronto, mas não tem ele numa linguagem que as pessoas consigam acessar esse documento. Então, a gente trabalhou muito nessa questão do aculturamento, né? A gente deixou um pouco de lado a questão de criação de outros documentos, de outros processos, para trabalhar os documentos que a empresa já tinha. Muitas empresas têm documentos que estão lá já parados, mas as pessoas não têm ciência ou a liderança não está treinada o suficiente para poder disseminar isso internamente, né? Então, hoje a gente está num trabalho de aculturamento
e orientação específica para os gerentes. A gente percebeu essa necessidade, né, nesse trabalho interessante, né? Perdão, nesse trabalho interessante. Ele foi sendo desdobrado assim, para outros caminhos, né? Porque aí a gente começou a perceber assim, vamos trabalhar então, cada gerente trabalha com a sua área específica. Essa questão, né? Vamos começar a levar isso para as áreas. É uma empresa de médio porte, né? E aí o líder me reportou essa dificuldade dos líderes terem autonomia. Ele falou, então, não consigo trabalhar isso nas áreas porque os líderes, eles são muito dependentes de mim ainda, né? Então, você vai pegando outros problemas. Você fala, peraí, então a questão aqui não é o código, vamos dar um passo para trás. A gente volta um pouquinho e consegue entender qual é ali, organizar aquele organograma mesmo, entender qual é o papel de quem, se todo mundo sabe, a hierarquia, divisão, distribuição. E aí, enfim, né, fazendo todo esse trabalho não só, né, com relação à organização, mas de empoderar mesmo essa liderança, esses gerentes, para ajudarem, né, o líder a fazer a gestão e não irem lá só para levar problema, facilita demais o nosso trabalho. Então, prosseguir sem arrumar isso antes, né, é inviável. Então, isso que é legal, assim, a gente sempre tem que olhar o todo mesmo da empresa. Esse processo que você traz no diagnóstico, né, quando a empresa te solicita uma demanda e você conversando com a tua prática, com a tua experiência, você consegue captar, falar assim, espera um pouquinho, ele está querendo isso, mas na verdade tem um ingrediente anterior que se não estiver preparado eu não consigo fazer esse bolo. Exatamente. Né? Que é traduzindo. E aí, mais do que isso, quando você fala assim, dentro da área de cultura organizacional, você fala da liderança. Que muitas vezes eu percebo que os líderes ficam imobilizados e nem comentam muito sobre esses procedimentos que você está, código de conduta, porque ele tem tanta insegurança, ele tem tanta dúvida, que também existe uma questão que as pessoas não gostam, que é de mostrar desconhecimento e a ignorância no sentido de que não saber, nesse sentido. Então é melhor não tocar nesse assunto, fingir que aquilo não existe, eu não abordo, e também não tiro dúvida. E quando você entra nessa organização e percebe esse movimento e entra para treinar os líderes, para que eles se desenvolvam no tema do código de conduta, eu entendi perfeitamente. O que você faz? Você dá segurança para esse líder conseguir cascatear essa informação nos níveis, né, dos colaboradores. Isso. E mais, você começa a fazer alinhamento daquilo que realmente faz sentido para a organização. Porque às vezes você se depara com procedimentos, com algumas instruções que fizeram sentido no momento no passado, e que hoje já não faz mais sentido. E você consegue fazer um revalida, vamos utilizar assim, daquele procedimento com a participação dos líderes. É por aí, né? É isso que a gente está falando, não é? Isso, exatamente. Às vezes o líder tem a impressão de que os documentos, que algumas coisas na empresa não funcionam porque os documentos estão desatualizados. E aí quando você olha essa documentação, você vê que na verdade falta aplicação daquilo, ou entendimento das pessoas que têm que aplicar, né? Falta esse treinamento, esse preparo. Ou, às vezes, falta na própria elaboração do documento, tem documentos que a gente precisa refazer mesmo, falta na elaboração do documento uma participação mais ativa de outros gestores, dos próprios colaboradores. Para quê? Para poderem falar como é a realidade, como é ali na ponta do trabalho. Quem está lá em cima, quem está lá na cadeira tomando decisão, às vezes não sabe como é o atendimento ao cliente, como é o dia a dia ali. Então, foi um documento elaborado por quem? Você começa a ver nessa conversa com as outras pessoas que foi uma imposição, né? Uma questão unilateral ali de trabalho que não coloca exatamente qual a realidade. Então, eles não cumprem, não porque não querem cumprir, mas é porque não se aplica. Então, a gente faz um trabalho muito mais de juntar, né? Todos esses interesses, todas essas percepções e trabalhar o relacionamento para quem está embaixo ali conseguir se sentir mais confortável para levar as coisas para a liderança sem ter medo e para o líder ter uma escuta mais ativa nesse sentido, né? Ouvir mais atentamente o que os colaboradores precisam de ferramenta para poder seguir.
Ó, o telefone já está tocando. É gente querendo contratar a Juliana. Isso é ótimo. A nossa live. Isso aí não estava esperado. Vai ficar tocando. Vai ficar Não, tocando. Porque eu tô sozinha aqui, não tem como sair. não tem. Vai lá que eu quer ir lá, eu seguro a live. Eu vou lá então, senão ele não Então vai vai. parar, vai ficar me atrapalhando. Não, vamos ver. Vamos ver. Peraí, A quem pessoa tá aí, estava gente? assistindo a live e ela já entendeu que não é a hora de ligar. Vai lá. Então nós estamos aqui com a Juliana. Eu estou vendo aqui uma pergunta de Diógenes, né? Qual o papel do escritório de governança na relação do conselho de administração e os executivos? Essa pergunta farei imediatamente aqui para a Juliana, assim que ela Voltei, chegar. resolvido. Opa, isso que é ao vivo. Maravilha. É vida real, gente. Não, É tudo vida real. Ô, Ju, entrou uma pergunta do Didi Diógenes, ele diz o seguinte: qual o papel do escritório de governança na relação do conselho de administração e os executivos? do escritório especificamente, o papel de quem atua com governança, né? Quer que eu repita a pergunta? Uhum. Qual o papel do escritório de governança na relação do conselho de administração e os um executivos? esclarecimento, né? Essa questão do escritório de governança em si, a gente precisa abrir um pouco. Então, a governança, ela não é uma área específica, ou uma pessoa, ou um consultor, né? A governança, ela tem que ser um espírito da empresa. Então, o responsável por fazer isso na empresa, então a gente pode pensar no secretário de governança, num responsável pelo jurídico, talvez, que acabe pegando essa área, numa consultoria que vai trabalhar pontualmente, a gente precisa entender melhor de quem ele está falando para eu poder responder. Não ficou claro muito a questão, porque cada player, né, cada responsável ali pela governança tem um papel nesse relacionamento de conselho executivo. Então, não, legal. Se ele estiver com a gente, ele manda aqui. Isso, antes de continuar no teu estudo de caso, tem uma outra pergunta, né? E eu vou colocar aqui, porque eu gostei, sempre quis usar isso. Consegui. Assim, o Souto, um grande amigo, ele diz assim, qual é a periodicidade que você indica para que o processo já implantados sejam revisados e auditados? Tá. Obviamente não tem uma fórmula pronta, né? Tudo isso vai depender da urgência que a empresa tem. Se a gente está falando de uma empresa que tem um prazo curtíssimo para fazer uma reestruturação, né? Para atender uma legislação, por exemplo, vamos falar da LGPD, né? Da famosa LGPD. Então, você precisa rever alguns processos internos. Você não tem muito tempo livre para testar muitas coisas e ficar, né, esperando ali, né, fazer uma auditoria anual. Não, você tem que ter um prazo mais curto mesmo. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar focada nisso para vocês fazerem essas revisões por um período mais apertado, né? Porque qualquer erro ali de operação, qualquer erro de processo precisa ser corrigido imediatamente, porque você tem prazo para fazer aquilo. Então, até a implantação de processos ou consequentemente a auditoria, né, eventualmente o mapeamento dos riscos também decorrente desses, eles têm que ser muito focados de acordo com o prazo que a empresa tem para fazer aquilo. Se for um prazo legislativo, você vai contar da data que você tem ali. A gente sabe que a LGPD, por exemplo, a aplicação de multas é ano que vem, já tem data certa. Então, você conta da data que vai acontecer ali o seu prazo, para trás tenta, né, fazer uma prospecção ali de quantos testes, mais ou menos, vocês vão ter que ter, conversar com a área de projetos, tecnologia, com todos esses pares, para ver quanto tempo cada área precisa para fazer a tua parte e, dentro disso, negociar para fazer dentro daquele prazo específico. Se a empresa não tem prazo, se a gente não está falando de um prazo legal, alguma coisa que necessariamente precisa ser implantado num curto tempo, tem um pouco mais de folga, mas ainda assim, vamos pensar, né? A gente está num ritmo de mudanças tão constante que deixar isso de uma forma engessada, né? Vou fazer só no planejamento estratégico, vou revisitar processos no planejamento estratégico, é um pouco perigoso. E aí tem uma solução para isso. Quando você pensa assim, então todo
todo bimestre, todo semestre eu vou olhar uma política e vou revisar? Não necessariamente, mas todo mundo que utilizar dessas ferramentas, seja a matriz de riscos, seja todo o mapeamento lá dos processos ou políticas, as pessoas que manuseiam isso, que usam isso para trabalhar, elas precisam ter acesso a quem produz esses documentos para reportar algumas não conformidades. É uma coisa que dá para implantar na empresa. Você pode, inclusive, criar um formulário específico de não conformidade. Quem está operando ali viu que tem alguma coisa que está fora, vai relatando. E aí a empresa pode criar métricas. Então, assim, se eu tiver 5 não conformidades para esse tipo de processo, eu vou chamar uma auditoria para olhar o todo. Você pode criar algumas dinâmicas específicas. Pô, legal essa tua dica. Eu acho que essas dicas são muito legais para quem está ouvindo a gente, né? Porque ele pode já começar a olhar dessa forma e criar na empresa. Muito boa. Aproveitando dentro desse contexto de dicas, eu queria que você me dissesse o seguinte, né? O que a empresa acha que quer, né? É o que realmente ela precisa? Ela é muito parecida com a outra, né? Com aquela outra questão. Mas me conta, às vezes a empresa te chama para fazer um trabalho, né? Então a gente estava falando da documentação aqui, mas às vezes a empresa, todo mundo se reúne e fala, precisamos disso, né? Realmente é o que ela precisa? Conta para mim, me dá um caso real que você viveu. Exato. Teve uma outra situação, né? Era uma empresa de seguros e é uma empresa limitada, né? Para quem não sabe o que significa, né? É uma empresa que não tem uma abertura de capital, então os sócios eles são muito bem identificados ali, é um grupo de pessoas específico que se reúne para criar uma empresa, né? Então eles têm responsabilidades específicas e aporte de capital também de maneira proporcional ali, dependendo da cota que cada um tem da empresa. O que aconteceu? A empresa de mais ou menos, acho que tinha 20 a 30 sócios nessa empresa. Nossa! E aí uma das pessoas dessa empresa me procurou para falar que eles queriam fazer algumas modificações de processos internos, implantar a governança corporativa. Ok. E aí você vai conversando, por isso é importante fazer esse trabalho prévio mesmo, de entender a realidade, né? Porque se eu quiser simplesmente vender, eu posso falar, ok, tá aqui o projeto, é isso, só que não vai funcionar, né? Não vai funcionar se você não trata as outras questões. E nessa conversa, eu comecei a perceber que existia um problema muito difícil de enfrentar, que era o antigo dono, né? Era a empresa que tinha um dono só, era ele mais outro sócio, uma empresa familiar. E aí ele distribuiu essa cota para esse grupo de 20, 30 pessoas. Ou seja, a empresa não era mais só dele, era dessas outras pessoas também. Só que mesmo com essa transição societária, ele tinha muita dificuldade de largar o osso. Ele se achava... Ele distribuiu ele distribuiu, então, as ações de uma maneira fazendo... Isso, ele mudou, né? De uma maneira de fazer com que as pessoas se comprometessem, né? Sem pensar também muito no ônus e bônus da divisão acionária, né? Para colocar dinheiro, né? Então, assim, ele tinha uma empresa que era com alguém na família dele, a pessoa não queria mais ficar na empresa, para ele não deixar como uma sociedade, né, só em nome dele, que hoje a gente pode fazer isso pela legislação, provavelmente por falta de dinheiro também, né? É um dos motivos. Você não tem capital, você é sozinho ali na empresa, e aí? Reuniu esse grupo de pessoas, eles entram com dinheiro, mas também eles são donos da empresa, né? Então, no contrato social ali, tinha muito delimitado isso, essa responsabilidade que esses sócios teriam. Então, ele não deixava, na prática, esses sócios tomarem decisões. Ele ainda sentia que ele era o presidente da empresa. Então, muitas coisas que eram óbvias, né, de uma gestão, a gente tinha dificuldade para trabalhar porque ele tinha essa crença, né, de que ele não queria mudar porque a empresa era dele já antes e ele não sabia que ia mudar tanto. Enfim, e aí a gente levando, né, essa conversa, tentando entender ali qual era o foco, percebemos que não era o momento de fazer um trabalho de governança, né? E aí, nessa conversa dessa pessoa com os outros sócios, eles entenderam que era uma questão
muito séria de comportamento daquele sócio, que não tinha entendido qual o papel dele naquele momento. E aí, o que aconteceu? Nessa conversa com esses outros sócios, eles começaram a perceber que tinham outras coisas além dessa resistência dele. E começaram a pedir documentação. E me questionaram até que tipo de documentação que a gente pode exigir como dono da empresa, né? De uma diretoria específica. Como que funciona isso, né? Em assembleia? Em que momento eu faço? Qual que é a periodicidade, a obrigação de apresentar o balanço? Então, com essas informações, eles acharam melhor trabalhar a questão relacionada à destituição desse sócio, a eliminar esse sócio e não implantar naquele momento um projeto de governança. Por quê? Implantando um projeto de governança naquele momento, se passasse, né? Porque ia ter essa pessoa que não queria muito controle no trabalho, não ia ter resultado, porque na prática ele não ia facilitar para cumprir as coisas de uma maneira correta, né? Então, precisou primeiro, né, dar um passo para trás, trabalhar essa questão de estruturação societária, para depois, num outro momento, conduzir com um projeto de governança. Eu ainda não tenho resultado disso, não sei o que aconteceu até agora. Eles estão nessa fase de chamar a assembleia para poder decidir, né, para poder ter a votação de fato, para decidirem essa destituição. Enfim, estou aguardando cenas dos próximos capítulos aí para saber o que a gente vai fazer. Mas você vê, né, o pedido é e aí você vai vendo a situação, o fato em si pede uma coisa que antecede isso, né? Então não dá para trabalhar uma coisa sem olhar o todo. Não, e legal que aí é uma questão de relacionamento interpessoal, é como lidar com conflitos, gestão de conflito, que você teve toda essa habilidade de costurar essa situação e de orientar, inclusive, o grupo de pessoas que tinham te chamado para implementar todo o processo de governança corporativa, e você também chegar à conclusão, peraí, primeiro precisa arrumar a casa. Exato. Né? Os sócios, o que vocês querem com a integridade desses sócios? Tá. Vocês estão satisfeitos? É só esse projeto que vocês estão tentando e não está dando certo? Eles, na verdade, não. E aí você fala, peraí, então o problema não é só esse. Vamos tentar entender o que realmente a empresa precisa nesse momento, né? Essa análise é importante porque é o que você disse, jamais seria implementado de uma maneira correta o processo de governança nessa organização. Ia ser muito doído e ainda iriam culpar o processo de governança por não estar dando certo. E não tem a ver. Você tem que arrumar a casa. Mas aí também precisa de um profissional como você que consegue enxergar o que é necessário para a governança, que é o que a gente está falando. Qual é o ingrediente que eu preciso para montar isso? Deixa eu fazer, né? Se eu estivesse cozinhando o mise en place, vou arrumar todo aqui, vou pôr a cebola, o alho, né? Tudo, o tomate aqui, né? Preparar para depois eu começar a fazer a cozinha, né? E esse é um trabalho... Todas as ferramentas aqui primeiro. Conta um pouco eu não falo que é intuição e feeling, não. Eu falo que é cara quebrada mesmo. A gente aprende tanto aí, né? As coisas que podem dar problema, que a gente fica com o radar bem ligado para o que pode dar errado. Então a gente dá orientação. Você traz um ponto que é importante, que é assim, ó, muitas vezes eu já participei de algumas outras sociedades e eu estou dentro de empresa há 20 anos, visitando todo quanto é tipo de cultura. O que geralmente a gente chega nesses impasses e a gente precisa de uma assessoria jurídica também, e essa também é uma das formações suas, que é a questão de saber assim, que documento eu peço? Que documento eu peço para conseguir fazer isso? Eu tenho direito. Né? E o que eu posso fazer que não viola alguma questão? Por isso que é importante a tua presença. Bom, tem uma pergunta aqui do Ale Luta, conheço, um grande amigo também. Ele diz assim, o Ale, inclusive ele é da Fiesp, ele escreve o seguinte: no caso da LGPD, o prazo de fiscalização é o ano que vem, mas a lei que entrou em vigor no dia 18 de setembro, então qualquer pessoa que se sentir prejudicada pode judicializar imediatamente. E daí, bom, aí o Insta ele cortou a pergunta, o resto. E aí, pode judicializar, não pode? A gente vai fugir um pouquinho do tema, mas eu acho legal explicar isso.
A aplicação de multas, ela vai ser só no ano que vem. A gente não tem isso ainda vigente. Outra coisa que a gente não tem ainda é esse órgão que vai fazer a fiscalização. Não está construído isso ainda, não tem as frentes ainda alinhadas. Então, se a pessoa pedir, por exemplo, informações para a empresa e ela se recusar, ela pode sim entrar judicialmente. A gente tem que lembrar, né, da garantia constitucional em primeiro lugar, que é o acesso livre, né, que as pessoas têm de acionar a justiça, né, num direito que elas se sentem lesadas. Isso aí a gente não pode discutir, ela pode sim acionar judicialmente. A questão é, na prática, o juiz, né, pode até oficiar, enfim, tomar as providências necessárias para obter, só que a questão relativa à multa da empresa não vai estar vigente ainda. Então, vai ter uma brecha, provavelmente vai pedir suspensão processual diante dessa vacância aí. Então, não sei se seria o caminho mais viável, né, judicializar isso agora, mas, enfim, obviamente, o acesso à justiça é gratuito, né, para quem não tem condições, ou empresa, né, paga as taxas, enfim, vai lá judicializar o que se sente lesado. No caso da LGPD, a gente fala só de pessoa física, né, então é um pouco mais delicado, mas mesmo assim, como não está vigente essa questão das multas, o que obrigaria a empresa a cumprir, né, se você não tem uma lei vigente que te obrigue ali a fazer aquilo sob pena de multa? Nada, então... Enfim, Então, assim, a gente vai ter que pagar para ver o que vai acontecer nessa vacância. Ô, Ju, resume essa tua pergunta, essa tua resposta, então, assim. Então, pelo que eu entendi, como não existe uma lei vigente, nada obriga... Não, a lei está vigente, só que a lei ela está vigente em partes. A lei ela está vigente no sentido de que é obrigatório que as empresas tenham isso, mas se a empresa tiver algum descumprimento, a aplicação de multa ainda não está vigente. Então, a lei tá, as empresas têm que se adaptar. A lei já está avisando, olha, o que você tem que fazer é isso, como se fosse uma cartilha ali dando as orientações do que tem que ser feito. Agora, se tiver algum descumprimento, a questão não existe a vigência ainda da parte da lei que fala sobre as multas. Então, se não existe a parte da lei que fala das multas, como que o juiz vai justificar uma decisão dele aplicando uma multa se não existe vigência ainda daquele pedaço, entendeu? Então ele fica meio sem razão, assim, né, de fundamentação. Mas não impede da pessoa entrar na justiça, obviamente. O Ale traz a questão indenização da pessoa que se sente lesada, né? Como é que vai ficar? Mas aí a gente já entra na questão relativa a outra esfera, né? A indenização pelo quê? Do consumidor? Do consumidor, ok. O consumidor ele pode alegar, né? A gente invoca o CDC, mas da LGPD em especial com relação à utilização de dados, não está vigente a multa. Quem quiser judicializar e me contar depois, eu vou agradecer. Porque eu realmente eu não aposto que vai ter efeito. Tá bom, obrigado. Você sabe que essas questões aqui que podem parecer que saem, né, do tema, mas é o que o povo pergunta, né? Então, e a gente responde, a voz do povo é a voz de Deus. Todos os comunicadores dizem isso, nós vamos dizer a mesma coisa. Faz um favor para mim, Ju, eu não tenho a menor noção do tempo, que eu tô sem relógio aqui, tá? São 9:02 já. 9:02, você acabou de entrar. Passa rápido, né? Tá bem, vamos lá. Me perguntaram se vai ficar gravado, vai ficar no Insta meu e no Insta da Juno, Juliana Bernardo, tá lá. Lembrando aqui, ó, pessoal que tá vendo a live, a gente tá com um curso lá na Interativa de governança corporativa. E aí, como eu sou muito boazinha, eu falei pro Ricardo o seguinte: quem fizer o curso vai ganhar uma mentoria comigo no final para tirar todas essas dúvidas para sua empresa, para carreira. Quem é advogado, às vezes quer mudar de área, fala, eu gosto de governança, mas não sei. Então, assim, vai ter uma mentoria no final do curso para aproveitar e fazer todas as perguntas aí, poder tirar tudo que eu aprendi é muito suor e lágrimas. e ter um aproveitamento melhor também. Tá muito legal, obviamente, tem todo o conteúdo lá do curso, tem esse material complementar aí que eu acho
bem bacana, né? Aproveitar, né, o espacinho aqui, Não, falar de novo, é verdade. é importante. Não foi ótimo, eu acabo esquecendo, é verdade. Então, e tem mais, né? Quem entra lá no final, depois dessa live aqui, a gente vai deixar aqui um código do desconto. Eu esqueci a senha do desconto. Manda Eu acho mensagem que pro Ricardo ou para mim, só mandar um direct falando quero o meu desconto. E aí a gente passa depois o código. isso, por favor, eu acho que é desconto GC10. Mas porque o preço tá lá, já tem um desconto e ela tá dando mais Mentoria 10% individualizada, viu? Vai ser a e sessão mais individualizada. E mais a mentoria com a Juliana no final, individualizada, né? Não é mentoria em grupo, Não, é caso porque mesmo concreto. é caso concreto. E tem mais, né? Porque preserva a privacidade, né? A gente fica Exato. do caso. Muito Exatamente. bom. Então, por favor, mandem aí a mensagem que eu mando o desconto. Ô, Ju, tem uma outra pergunta aqui, e depois me lembra no final de fazer de novo esse anúncio, porque é, eu queria que você me desse um trabalho pontual teu, que você, né, que a vontade genuína da liderança foi prioridade na execução, né, desse trabalho. Conta para mim um pouquinho. Eu tive uma empresa, né, em especial. Essa aí foi uma rede de supermercados que ele passou por uma questão muito delicada, né? E acho até importante a gente abrir um parênteses dentro desse tema com relação a isso. A gente não pode dissociar, a gente precisa parar de dissociar a questão relativa, né, ao corporativo e vida pessoal. Não tem como a gente desligar uma coisa da outra. Né? Por muitos anos se discursou a favor disso, né? O que eu sou no meu trabalho, eu não sou na minha casa, e é isso, não mistura as coisas. Ser profissional requer, sobretudo, você ser um ser humano aberto a fazer o seu melhor, né? De forma geral. Então, tem questões também que, quando acontecem de uma forma negativa, podem afetar. O que acontece de ruim no seu trabalho, você acaba levando para a tua vida pessoal. Não tem Ô, jeito. Chu, eu tenho que fazer duas coisas. Você sabe que tem um desenho que eu faço quando eu estou dando treinamento, que eu falo sobre isso, que eu digo assim, na década de 80, as empresas queriam as mãos das pessoas. Faz o que eu mando. Na década de 90, as pessoas queriam, a sua cabeça. Né? Então, assim, pensa para fazer com as mãos. Quando começou 2000, as empresas se organizaram e dizeram, eu quero ser integral, eu quero você inteiro. Né? E hoje, dentro do que você está dizendo, na geração Millennium e Z, hoje é a integridade e o propósito. Se o teu Isso, propósito comunga com o meu, eu estou dentro. E é disso que você está dizendo, né? Você está isso. dizendo aqui, as pessoas estão dizendo, sabe as palavras, Ju. Parabéns, a Ju manda muito bem. Você trouxe a torcida organizada, né? Tá bom. Vai lá, Mas continua. enfim, ao mesmo tempo que as empresas querem as pessoas integralmente, elas precisam entender que quando isso acontece ao contrário também, então você não está bem na empresa, você leva essas questões para casa. Né? As esposas, maridos, filhos ou roommates aí que dividem, né, a casa com alguém que está no mundo corporativo, que deve saber bem como é essa realidade. Né? A gente chega em casa e fala, meu Deus, não acredito que aconteceu isso. E as empresas precisam entender que vai acontecer o caminho inverso também. Né? Do mesmo jeito que se você passa por uma questão delicada, né? Uma doença na família, se você passa por um processo de divórcio, alguma questão financeira que te abale na sua vida pessoal, você vai levar isso para a empresa. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso não vai, pode não te impedir de trabalhar, mas você vai ter essa questão ali também, né? Delicada para trabalhar. Então, como a gente consegue lidar com isso, né? A gente precisa trabalhar muito essa questão da inteligência emocional e da comunicação. Por quê? Vamos pensar esse caso que você me perguntou, da liderança, como o desejo de fazer, né, faz com que as coisas aconteçam de fato. Nessa empresa em especial, que é uma rede de supermercados, a ideia era fazer uma mudança societária, né? Um planejamento sucessório. E aí, conversando com ele, a gente... enfim,
entrando em alguns temas, né? E ele revelou que a sócia dele, né, a irmã dele, tinha falecido um pouco mais de um mês, né? E aí, qual foi a nossa decisão? Em não fazer isso agora. A gente não vai mexer com isso agora. Isso não é o problema, não tem problema na empresa da pessoa agora isso. O planejamento sucessório, ele precisa ser feito independentemente de acontecer um fato disso, né? Você tem que fazer isso muito antes, obviamente. Só que assim, aconteceu isso há pouco tempo, agora é o momento, de fato. Então, assim, existem muitas linhas de trabalho, existem profissionais que podem pensar de uma forma diferente, falar, não, o quanto antes melhor, vamos resolver. Eu não trabalho dessa maneira. Então, a gente conseguiu fazer outros trabalhos que eram importantes também, mas que trouxesse para ele, que é o dono da empresa, para esse líder, um sentimento de vazio que a irmã dele tinha deixado ali, com a ausência dela. Não era só a irmã dele, né? Era a sócia da empresa também, uma pessoa que tomava as decisões ali, que era o braço direito dele. Então, como essa pessoa vai ter ânimo, vai ter motivação para continuar a seguir essa liderança? Como que eu vou falar com a pessoa semanalmente sobre planejamento sucessório? Né? Então, a gente focou muito mais, né, na questão relativa aos colaboradores. Como ele poderia melhorar a comunicação no sentido de preencher essa lacuna que ficava na responsabilidade da irmã dele. Então, assim, depois a gente fala do que vai ser, sabe? Assim, já tem a situação aqui. A gente precisa trabalhar primeiro esse empoderamento mesmo desse líder, essa motivação dele, porque como o líder vai fazer todo o planejamento, tocar as reuniões, uma gestão, né? Se ele tem essa questão pessoal que abala. A gente pensa às vezes no colaborador só que passou por um problema, os líderes passam também, né? Não tem diferença, né? Mesma coisa, são seres humanos também. Às vezes tem essa impressão, não, o conselheiro, o diretor, é isso aí, é pago para isso? Não tem como, né? Você lidar com isso, fingir que nada aconteceu. Então a gente fez uma abordagem diferente, trabalhando muito mais as questões relativas à comunicação interna para trabalhar questões que não estavam bem colocadas ali de organização mesmo, de estrutura, né, dessa rede, né, de lojas. Ele começou a revisitar o próprio organograma da empresa, viu que tinham pessoas que estavam em cargos que poderiam já ser promovidas. Então, a gente foi mexendo em outras coisas antes de chegar nesse ponto, né? Sinceramente, assim, para mim foi crucial a gente ter essa conversa para eu entender o que ele realmente queria. O que ele realmente queria era não deixar a peteca cair, né? Não é o planejamento sucessório em si, é como continuar o trabalho que ela fazia. Você estava na organização quando aconteceu esse episódio dele perder o sócio e a irmã? Quando ele me procurou foi depois desse evento. Então ele já procurou até com uma ideia sucessória ou já com a ideia de melhorar a comunicação? Ele estava em dúvida? Sucessória. E aí você... a ideia quando você... Pode falar. Quando você se deparou com essa situação, você leu o cenário e disse, calma, agora não é hora de abordar esse tema. E vamos abordar a sua aproximação junto aos colaboradores, trabalhando a comunicação, a aproximação que era o papel que esse outro sócio fazia muito bem, que é a sócia irmã, que é a irmã. Sócia. E aí ele essa lacuna para não ter esse buraco, né, tão evidente na empresa, para que a empresa não sinta isso tão agressivamente. Depois que as coisas estiverem um pouco mais estáveis, mais tranquilas, a gente vai nesse ponto focal. E ele com uma cabeça diferente, de não tomar atitudes para ocupar aquele lugar, porque ele não vai nem ter cabeça de ler, em alguns momentos, quem são as pessoas que poderiam ser ou alçadas a sócio, ou a um perfil mais executivo, porque você está no momento que precisa trabalhar o luto. Isso faz sentido, né? Trazendo para o mundo do dia a dia das pessoas que não entenderiam isso, é a mesma coisa que você, quando você sai de um relacionamento e vai para um outro muito rápido, né? Você nem curtiu o luto ali, nem nada, né? E finge que não existiu
a história passada e você vai cometer os mesmos erros. Você vai só Né? tapando Então, buracos, né? Colocando mais gente ali para não dar tempo de pensar na sua dor, né? A gente precisa isso. esperar as coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer mesmo. A gente precisa ter essa sensibilidade. E quando essas dores quando você nega a existência do outro que passou na sua vida, seja no caso sócio corporativo, mas eu estou trazendo para o mundo pessoal, quando você nega a existência daquela pessoa, por mais que você possa achar que aquela pessoa não tenha te feito bem, etc e tal, você não aprendeu nada com aquilo, né? Então a coisa vai acontecer de novo. Então, quando ele dá esse tempo, ele vai curtir aquele vazio, igual o cantor, né? Tem uma dupla sertaneja que canta segunda voz, primeira voz, daqui a pouco some uma voz. E aí a tua voz. E aí você vai ter que lidar com essa sensação de vazio de palco, etc. Tal, se fortalece nesse momento, e aí você consegue escolher uma nova pessoa para fazer dupla no palco com você, um novo relacionamento, um novo sócio para ocupar aquele lugar com a cabeça. Porque eu vejo isso dentro das organizações, as pessoas serem alçadas a posições, porque aí entra a questão de afinidade, não mais por competência. Então, nesse momento que você fala, olha para a comunicação, foi muito bom, foi muito bom. Não dá para trocar, né? Não tem essa divisão, tá todo mundo... As empresas estão exigindo que a pessoa esteja integralmente, então o integral não é só para produção, só para coisa boa. O integral é tudo isso que a gente tem também. As dores, as perdas, as coisas que não são tão boas também, né? E a gente precisa saber administrar isso. E aí vem o papel, né? Quando a gente fala lá do conselho, pegando o começo da live, que a gente fala, né, daquele grupo de pessoas que se reúne, fecha uma porta e tem uma reunião muito fechada, né? E questões como essa que estão trabalhando também, né? Todas essas questões que a gente está falando. Então, a gente está fazendo meio assim que abrir as portas e fazer um reality show, né, do que acontece numa reunião, né? Porque às vezes você acha que está tendo só discussões de estratégia, de negócio, de produto, de mercado, de legislação, de posicionamento de marca. Não, tem questões pessoais, né? De condutas. Tem questões ali né? Se as pessoas estão nos papéis certos, né? E essa também é a importância do conselheiro, né? Também, e de quem vai colocar, de ler toda a documentação da empresa, conhecer com profundidade a empresa que vai ser seu cliente enquanto você é conselheira, né? Imagino todo esse trabalho que você viva, né? O William, um grande amigo meu também, escreveu aqui, passei por essa experiência em minha empresa e família. Ele tem uma padaria industrial, William. Ele tem uma padaria que vende pães para outras empresas, né? Excelente, William. Excelente pão também, viu? É muito delicado, né? Existem algumas linhas, né, de trabalho que, obviamente, não se envolvem, não misturam uma coisa com a outra, mas eu, particularmente, não acredito nisso, né? Não acho que pode ter um resultado tão positivo quando as pessoas não estão de verdade naquilo. Então, dá uma pausa, vamos fazer outra coisa agora, né? E ter esse olhar que eu tenho técnico do trabalho, eu passo segurança para a pessoa que está fazendo isso, que está deixando isso de lado, de que aquilo não vai trazer um problema gigante. Então, assim, você não vai fechar a tua empresa em fazer isso e não fazer isso agora, tá tudo bem. Pode cuidar de outros aspectos, ter essa segurança até para isso, né? Então, esse olhar técnico que geralmente falta, né? A gente, às vezes, é um olhar técnico, é um olhar relacional, né? E é um olhar emocional. Por quê? O primeiro caso lá que você trouxe hoje, a gente já finalizando a nossa live, o primeiro caso que você traz a questão importantíssima. Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma anotação, né? Que quando começar o processo de implementar a governança corporativa, né? Todo analisado o código de conduta, está pronto, se a liderança está pronta. Aí a gente trouxe um outro estudo de caso muito bacana, que é quando assim uma pessoa traz a necessidade para você de que precisa implementar a governança e aí você percebe que você precisa resolver a questão dos acionistas. Primeiro, sócio, né? Precisa trocar o sócio. É isso aí, você precisa trocar o sócio. E é relacionamento diferente. E aí vem as demandas, né? Que documento eu preciso, como eu peço, que é assessoria técnica.
que você coloca. E aí, no terceiro estudo de caso, que eu acho também complementa, a gente fecha, que é quando aparece uma questão emocional. Exato. Que é quando que é a questão do falecimento de um dos sócios, e aí, o que eu tomo? Qual que é o meu novo papel? Então, e aí que você traz também um amparo legal e sustentação técnica, quer dizendo assim, pode se focar agora nesse desenvolvimento humano, porque a questão de documento, de acionista, etc., tal, tem espaço para lidar e a gente vai lidar nisso. Então, você trouxe os 3 papéis muito legais de casos de governança corporativa na prática, que foi a nossa proposta, parte 1. Então, aguardem, pessoal, que a gente vai lançar a parte 2 também. Eu acho que Específica para líderes, hein? A gente vai falar como é feito esse trabalho de mentoria para os líderes. Você não tem uma empresa, mas você quer arrasar no teu cargo ali de gestor ou quer mudar de área. A gente consegue trabalhar essa abordagem também para a pessoa física, para a liderança em especial, né? Individualmente. A gente faz também essa abordagem. Tem como fazer isso. E tem o nosso curso já do EAD prontinho, gravado, saiu do forno semana passada, que é o curso com a Juliana Bernardo sobre governança corporativa prática, que no final você ganha como bônus uma mentoria com a Juliana, né? A gente vai fazer online, você faz online, exclusiva, e manda um direct para mim, para ela, um WhatsApp, nos achem, porque a gente está em todas as mídias, né? E a gente manda um cupom de desconto de 10%, além do preço que já está lá com desconto, é isso? Maravilha, hein? Não, é sensacional, eu acho muito bacana. Aproveitem esse ano, hein? Porque vai ganhar a mentoria, eu até brinco. Não, né? Esse ano. A gente não sabe nem o que vai ser ano que vem, eu não sei nem o mês que vem o que vai ser, né? Hoje você fez um post, né? Só para dar uma descontraída um pouco, né? Você fez um post muito legal. Acho que foi ontem, hoje, que você fala assim. Como é que você. Eu gostei disso. Você fala da finitude. Conta um pouquinho. Você fez um post. Enfim, falando que hoje é o meu último dia aqui, né? E é o seu também, de todo mundo, porque o amanhã não existe ainda. Exatamente. E aí o amanhã não existe. Como que você consegue lidar com essas questões, né? E a gente tem que enfrentar tudo isso, e a vida corporativa e pessoal, e esse caos que a gente está vivendo também, essa instabilidade no mundo. E a gente precisa se apegar muito mais a conectar todos esses pontos, né? A entender essa integralidade de tudo e tomar decisões mais completas, né? Ô, Ju, se esse é meu último dia como capricorniano, eu já sei o que eu vou fazer. Você vai trabalhar, né? Até o final. E a Leonina, como é que faz? Você sabe, né? Que eu vou Não, fazer conta. Skincare, que eu já falei pra você, eu faço... Quando dá 10 horas, eu faço minha skincare já, pode cair o mundo, não tem vez. Vou dormir com a minha pele cheia de creme pra acordar um pouquinho melhor no dia seguinte. Então, assim, como boa leonina, meu último dia eu termino numa skincare. E aproveitando o último caso, porque tem essas comparações do governança corporativa, tem tudo no Insta dela. Entra lá que você vai ver a série que ela fez incrível com signos. Eu perdi a vergonha na cara, né, Ricardo? Foi. Na internet, agora vamos brincar esse jogo aí. Tem mais uma só para finalizar, que é como é que seria do virginiano, hein? O virginiano, ele ia arrumar alguma caixinha para separar as coisas por cores e tamanhos e fazer uma lista de coisas que ele já fez na vida. Ele ia arrumar alguma coisa para passar esses últimos dias organizando. Pode ter certeza. Esse recado eu mandei para o Humberto, que está nos assistindo, porque ele é um virginiano 7 cruzes. Eu ia fazer e aí agora... tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz, tudo que eu arrumei, o que faltou, eu ia passar o último dia fazendo lista, com certeza. Eu sei porque eu fui criada por virginiana. Eu peguei um pouco essas manias também. Agradecer minha avó por isso. Tá bom. Um beijo para você. A gente volta, então, na próxima segunda parte de semana, na próxima semana, né? Que a gente vai falar sobre governança, casos de governança práticos, liderança. Exatamente. Um beijo, foi bom te ver.
Tchau, pessoal. Tchau, Muito pessoal. obrigado. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite.